Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Renato, que tá no cargo, né? Até esse momento, tá no cargo. E aí, a gente viu a imagem do Felipe Melo. Será que o Felipe Luiz entrou em campo um pouco pelo peso que tem pro elenco? Porque, assim, o Felipe Melo não tinha condição, Totalmente. ao que eu entendi. É isso que eu queria falar. Então, ele vai no vestiário e ele faz a parte dele como líder. O Felipe Luiz é colocado em campo, no meu entendimento, para fazer esse mesmo papel de cabeça, de auxiliar, de certa forma, Pedro. O Sormani também quer falar sobre isso, mas para mim ficou claro que o Felipe Luiz não tinha condição de jogo. Dani, eu acho que está muito claro há algumas semanas que o Flamengo não iria entrar 100% em campo nessa final. Sim. Isso aí, o Renato podia rebater, o torcedor, a diretoria, mas ia ser uma compensação, né? O Arrascaeta talvez não estivesse 100%, talvez estivesse 80%, 90%, suportou bem foi um que jogou melhor. No final cansou. O Bruno Henrique, a gente também pode falar do desempenho do Bruno Henrique. O Bruno Henrique não jogou bem. O Bruno Henrique, em muitas bolas que 100% das suas condições, você falava, ele vai aprontar alguma coisa, ele vai fazer diferente, perdeu tempo de drible, pisou em bola, errou algumas situações, a gente pode falar também. O Felipe Luiz também é a mesma coisa. O Diego Alves foi poupado do jogo anterior, então assim, eu acho que ele tinha condição de entrar em campo, senão não estaria lá. Até porque é óbvio que tem um bote que ele dá no Dudu, que é fruto muito mais de uma desorganização que já vem de algum tempo do sistema defensivo do Flamengo, do que uma coisa própria pela condição física dele. Não é que ele não teve perna para correr no Mike. Agora, o que eu acho é parte de um pacote, voltamos naqueles potinhos, de um Flamengo que na parte física, há algumas semanas já se sabia que não chegaria na sua plenitude. Renato podia falar que estava todo mundo pronto, que o trabalho foi maravilhoso, mas não. Tanto é que o primeiro debate que se tem além do Renato é da mudança na estrutura da comissão, um departamento que eles chamam de saúde, né? Fisiologia, preparação física, os médicos. Segundo sabe fontes, que chega. Assim, segundo fontes, amigos, assim, profissionais da área de saúde estão sendo consultados para... Sim. O que para o clube é uma ótima notícia, porque ficou claro que quem estava ali ou não está sendo bem gerido ou não está mais dando conta desse DM. Você olha para o departamento de saúde, ou departamento científico, como eles chamam, o Palmeiras tem dois profissionais do mais alto gabarito, que são o Fred Manhã, fisioterapeuta, o Daniel, fisiologista, Daniel Gonçalves. E eram da onde? Do Flamengo. O Palmeiras foi buscar. O Palmeiras montou uma comissão de excelência. Foi buscar o preparador de goleiro no Grêmio, se eu não me engano. Fisiologista, departamento de saúde no Flamengo. Ele foi buscar o Flamengo, não. O Flamengo estava ali fazendo, sabe, esse aqui é ligado ao fulano, sim. Esse aqui é ligado a fulano, aquele ali é ligado ao Beltrano, então a gente vai, sabe, acomodando. Esse departamento de saúde, Dani, há muito tempo vem sendo questionado. Então já se sabia que não estariam todos os jogadores 100%. Aí o Felipe Luiz dá brecha para o que você falou. Eu senti que ele não estava 100%. Tanto que ele sai ainda no primeiro tempo. Eu acho que ele não tinha... Exatamente. Eu acho arriscado, assim. Condição, eu acho que ele tinha. Ele entrou, ele tenta começar a ajustar. Só que não é o Felipe Luiz que a gente está acostumado, que ajusta a linha de 3, que constrói por dentro, que segura, que orienta. Não era esse Felipe Luiz. Então, assim, é um problema que vem de muito tempo, todo mundo vem batendo na tecla, e quando a gente senta aqui para falar, não é que a gente estava querendo pintar o pior cenário, que a gente vinha acompanhando o que estava acontecendo. E foi um dos potinhos ali que a gente brinca que não deu certo nesse jogo. Aqui, ó, o Alexandre Seixas está mandando mensagem, Sormani. Acho que ele está tendo a mesma percepção que eu. Não esquecendo que o primeiro gol sai nas costas do Felipe Luiz, o Bruno Henrique teve que correr para tentar cobrir. Eu acho que é isso, Sormani. Você falou que queria falar disso também. É a questão de não ser o Felipe Luiz que a gente se acostumou a ver, né? E por isso que eu digo que não estava em forma para estar em campo numa final. Talvez tenha ido mais na raça do que na condição física. Então, Dani, o que eu quero falar é o seguinte. Eu acho que o Renato Gaúcho foi refém de algumas lideranças que tem dentro do Flamengo. Tá? Talvez a ideia dele fosse colocar o Michael. Mas para colocar o Michael, ele ia ter que tirar o Everton Ribeiro. Ou não colocar o Arrascaeta. Talvez ele tivesse essa percepção. Porque o Arrascaeta não tinha consequência de jogo. Talvez a ideia dele fosse colocar o Gustavo Henrique de zagueiro e não o Davi Luiz. Talvez a cabeça dele fosse não escalar o Felipe Luiz e sair de cara com o René. Mas só que é muito difícil você controlar um vestiário
e o Zé pode falar melhor do que eu sobre esse assunto, quando você tem 4, 5 lideranças intocáveis. Intocáveis. Você entendeu? Então, o que ele faz? Eu estou aqui supondo. Ele se rende a esses jogadores, coloca esses caras em campo. Tanto é que o Felipe Luiz e o Diego passaram boa parte do jogo ao lado do Renato, conversando com ele sobre o que fazer. Sim. Dada a ascendência que eles têm em relação ao elenco. Então, mas o Jorge Jesus não teve esse problema. Primeiro, que a personalidade de um é de um jeito, a de outro é de outro jeito. Segundo, ele veio da Europa, não sabia exatamente como é que funcionavam as coisas aqui. Ele chegou e se impôs em ponto final. Então, eu acho que o Renato Gaúcho foi vítima disso daí. O Flamengo tem que pensar nisso. Vai querer que continue do jeito que está? Eu não quero usar uma palavra aqui. Mas eu acho que o fã do esporte inteligente sabe o que eu quero dizer. Existe lá dentro do Flamengo lideranças que impedem que o Flamengo avance, que ele jogue de um outro jeito, que jogadores sejam contratados. É o caso do Diego Alves, gente. É o caso do Diego Alves. Diego Alves não tem nem sequer o reserva. Nem sequer o reserva. É uma das lideranças lá dentro. Diego é liderança. Felipe Luiz é liderança. Entendeu? Então, eu acho que isso aí atrapalha demais o trabalho do treinador. E ele fica refém, ele fica engessado. E não faz, muito provavelmente, o que ele gostaria de fazer, como acontecia no Grêmio. No Grêmio ele mandava e desmandava. Ele escalava, mandava chamar um jogador, trocava o outro, contratava, dispensava. O futebol estava na mão dele. No Flamengo não está. Não deve ser fácil ser técnico do Flamengo com esses jogadores que estão lá dentro. Porque eles mandam mais do que o treinador. É isso que eu queria dizer. Mas esse elenco aí é o tal do elenco de 200 milhões que ele disse, me dá esse elenco que eu também ganho tudo. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar o Renato nessa conversa, que aí eu quero ouvir vocês também. Vamos ver o que ele falou depois dessa partida. Nessas horas até é difícil falar, né? Eu acho que o mais importante de tudo foi que nesse tempo todo eu procurei dar o máximo de mim, juntamente com o meu grupo. Meu contrato termina no próximo dia 30 e eu acho que essa pergunta aqui eu já havia dito para vocês ontem. Ela deve ser feita para o presidente do clube, para o Marco Braz, para a diretoria. Infelizmente, nessas últimas competições, nós não conseguimos dar de presente ao nosso torcedor nenhum título. Mas, como eu falei, é um grupo vencedor que tem que dar sequência. Eu acho que não só o Flamengo, qualquer outra equipe grande que investe, não vai ganhar tudo. Não vai ganhar tudo, até porque os adversários também querem ganhar. Mas não podemos deixar de falar que isso é um grupo vencedor. Bom, tem um outro trecho da entrevista que ele fala sobre só ter durante 8 minutos os jogadores a que ele se refere como sendo jogadores de 200 milhões. Né? Tem muito mais do que isso, a gente está vendo aí o aproveitamento do Renato. E aí, Pedro, a pergunta é simples. Tem clima para ele continuar no Flamengo? Não, ele não quer, o Flamengo não quer, jogadores não querem, torcida não quer, não vai continuar. Ele não quer? Não, ele não quer. Ele sentiu, Dani. Renato sentiu o tamanho do Flamengo. Renato saiu de um clube onde ele era o dono do clube, a gente pode falar isso entre aspas. Inclusive, muito do que o Grêmio passa nessa temporada paga uma conta de ter deixado o futebol tanto tempo na mão de um cara como o Renato. Quando ele saiu, não tinha nada para ser falado, para ser feito, não sabia se acomodava. Então, depois teve uma guerra. Quem mandava, se eram os diretores, se eram os executivos, se eram os vice-presidentes. E o Romildo ficou assistindo isso de longe, porque o Romildo confiava que o Renato mandava em tudo. Ele chegou no Flamengo, ele entendeu que a coisa era completamente diferente. Desculpa te interromper. Acabou de chegar aqui no meu celular tweet do Flamengo colocado às 2h13. O Clube de Regatas do Flamengo informa que após conversa entre partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal. Então, pode botar aqui no nosso GC. Acabou de deixar o Flamengo, o Renato. Informação dada no Twitter do Flamengo nesse instante. A gente acaba de receber aqui no grupo de imprensa do Flamengo. Desculpa, Sormani, só passando a informação. Agora diga você. Não, eu queria que você repetisse aí, porque quando você estava dando notícia, a gente estava falando em cima. Então vamos lá de novo, mais uma vez. O Flamengo demitiu agora, é isso? Twitter do Flamengo, neste momento, não é uma demissão. O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal. Essa é a informação de agora, 2h13, tem 1 minuto
que o Flamengo subiu essa mensagem. Então, Pedro, Falando em cima. acabamos de responder o que eu tinha te perguntado, né? Não tem clima. Não tinha clima, Dani, e é curioso porque no segundo tempo, já durante o segundo tempo do jogo, e aí trazendo uma conversa de bastidor, uma informação de bastidor, enquanto o Flamengo tinha dificuldades em uma final em que talvez parte de diretoria e torcida poderia achar um pouco mais tranquila, gente da diretoria já sinalizava, não dá, com esse cara não dá. Ele não desembarca técnico, não dá mais para ele. Então, era uma situação que já vinha se desenhando, a gente até comentou aqui na semana passada, eu lembro que eu até falei, independente de título ou não, o cenário não era favorável ao Renato. E não é só uma decisão do Flamengo, não é só a torcida que não quer. O Renato sentiu o tamanho. Ele achou que ia ser uma outra coisa, que ele ia domar muito mais fácil a pressão que é. O Flamengo seria o Grêmio. Sim, e ele não tem o peso de ídolo do Flamengo que ele tinha no Grêmio, então que tudo era mais fácil. Ele tinha um tamanho maior. O Renato não era exatamente a maior figura de um vestiário. Ele tinha outros jogadores, ele tem uma torcida que é muito maior que ele, um clube que é muito maior que ele. Nunca você tem que se colocar assim nas situações. E ele achou que talvez só no papo ali, como ele resolveu no início, que foi importante, ele trazer o grupo de volta para dentro de campo e começar a construir resultados, resolveria. Não resolveu com repertório. Jogadores começaram a sentir isso no vestiário. A falta de repertório, de conversa, de pré-jogo, de planejamento, de treinamento. Então o clima já era muito ruim. O Marcos Braz ontem ele deixa muito claro uma entrevista já em sinal de fim de ciclo, que ele fala quando chega, hoje a gente vai descansar, amanhã a gente resolve. Era só uma situação de saber se iam erradamente talvez segurar até 9 de dezembro, que não precisava, porque já tinha decisão tomada, ou se iam antecipar. Antecipada, a notícia de agora, está aqui para quem chega com a gente, lendo a tarde aqui embaixo. Renato Gaúcho está fora do Flamengo. As entrevistas que ele vinha dando eram entrevistas catastróficas. Catastróficas. Entrevistas sem nenhum tipo de rumo. Entrevistas com conteúdo completamente descabido e muitas vezes. Entrevistas sobre aquele árbitro que erra grosseiramente no jogo Flamengo e Bahia, que ele fala que o cara teve uma grande arbitragem. Não pode ser postura de um técnico de futebol. Ele entra como um dos melhores técnicos do Brasil, inclusive se falava em substituir o Tite na seleção. Ele sai como? Não, o Renato hoje sai completamente questionado, porque ele sai, e com muita justiça, pelo personagem que ele próprio se criou e nessa fantasia que ele vive. De achar que eu sou o senhor boleiro. E toda hora na dependência do auxiliar para ver o que acontece, né? E tem muitos momentos que o técnico tem que tomar a decisão e o técnico tem que pensar. Eu falo muito a respeito disso. Beleza, tem auxiliares que os caras até sabem mais de montagem e construção do que o técnico. Sim. Só que o cara, se ele não tiver alinhado na gestão grupo e principalmente na gestão do auxiliar, para o cara montar a decisão que ele está pensando, esquece, o Renato nunca pensou isso. Nunca se falou de futebol com o Renato Gaúcho. E se você pega um elenco de 200 milhões, e o Zé trouxe um relato aqui muito preciso, viu, Zé? Porque você disse que o futebol hoje, ele envolve muito, muito além só de paixão e muito além de bola. O futebol hoje é tratado como business, uma empresa. Você não pode ter uma empresa, um cara que fala que me dá 200 milhões aqui que eu resolvo. O que é isso, cara? O cara tem que ter preparo, planejamento, estudo, compreender fisiologicamente hoje como é que funciona um elenco. Você trabalhar a administração de contratação de jogadores, você falar taticamente, planejamento de jogo. Isso é ser um técnico de futebol. Sabe, esse personagem dor de cotovelo que ele criou do Jorge Jesus foi uma das coisas mais ridículas que eu vi recentemente no futebol. Sabe, e com entrevistas, repito, catastróficas, que iam completamente contra ao que o torcedor do Flamengo esperava de postura de um técnico de futebol. O torcedor esperava um cara que motivasse não só esse elenco na base do blá blá blá, mas motivasse esse elenco com variação tática, com variação técnica, física, um Flamengo tinindo, preparado para uma final de Libertadores, e tudo isso não ocorreu. Por quê? Porque o senhor Renato Gaúcho também geriu pessimamente um projeto que acabou naufragado.